Ok, muito bem. Então, nós hoje vamos falar sobre orçamento familiar. Não sei se temos aqui muitas pessoas que fazem, outros não fazem. Eu conheço aqui algumas pessoas que sei que fazem muito bem, outros que ainda se calhar estão a começar. Então, o orçamento familiar é sempre aquele tema que quem está habituado a fazer é uma ferramenta muito útil, quem não está habituado a fazer acha que é uma coisa muito difícil no início, e nós vamos simplificar muito a questão do orçamento. Eu vou falar um bocadinho e sempre que vocês tiverem dúvidas, questões, podem ir colocando no chat, e depois no final vai haver abertura para diálogo. Neste momento eu queria pedir que quem já faz um orçamento, que colocasse no chat como é que faz. Se faz por Excel, papel, aplicação, métodos, envelopes, coloquem qual é o método que vocês usam. Se não fazem um orçamento, coloquem não, está bem? Que é só para depois no final termos aqui uma estatística interessante. Então, o GPS Financeiro é um projeto de finanças bíblicas, portanto nós aproveitamos e estudamos a sabedoria bíblica para a nossa vida financeira, e o nosso webinar está baseado em dois princípios bíblicos, dois versículos. Então o primeiro é este: se algum de vós quiser construir uma torre, não começará primeiro por se sentar e fazer os cálculos do que vai gastar, para ver se tem possibilidade de acabar. Isto para que não aconteça que comece a construir e não possa acabar. Isto até rimou aqui. Este versículo é muito interessante porque ele mostra-nos a importância de nós termos um orçamento familiar na nossa vida, e além de mostrar como nós devemos fazer um orçamento, ele mostra-nos como é que deve ser o nosso processo de tomada de decisão financeira. Ou seja, nós devemos primeiro sentar, calcular, ou seja, termos acesso aos números para podermos avaliar e decidir. Este é o processo ideal. Claro que nós somos muito emocionais, muitas vezes não tomamos decisões financeiras racionais, mas este devia ser o nosso processo. E nós não estamos a construir uma torre, mas nós estamos a construir as finanças da nossa família. E então nós temos esta responsabilidade de ponderar bem todas as nossas decisões. O segundo versículo é este: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e toma muito cuidado com os teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Aqui, na altura que foi escrito, os animais, neste caso as ovelhas e os animais, era uma forma de ter património. Portanto, é a mesma coisa que fosse dinheiro agora. Tinha um valor muito elevado. Então, nós devemos ter esta ação ativa de procurarmos conhecer como é que estão as nossas finanças para que possamos cuidar. O que é que acontece muitas vezes? É que muitas famílias veem o seu dinheiro a desaparecer no final do mês, portanto, o dinheiro simplesmente desaparece, porque não conseguem cuidar das suas finanças. E não cuidam das suas finanças porque também não procuram conhecer o estado delas. Então, nós temos esta responsabilidade, temos esta ação ativa. E hoje estamos a falar de orçamento familiar. E porquê que se chama orçamento familiar e não se chama orçamento privado, orçamento pessoal? Porque, efetivamente, ele tem que ser feito em família. Ou seja, eu posso fazer um orçamento muito bom, fazer um grande plano financeiro para a minha família, mas se eu não envolver todos os membros da minha família, não vai resultar. Nós temos que fazer isto em família. E agora aí é que vem a dificuldade. É como é que nós vamos conjugar o tema finanças em família? E hoje eu trouxe-vos algumas estatísticas interessantes. Finanças e família. Corre sempre muito bem. É isso? Vamos ver. Vamos ver aqui umas estatísticas mais recentes. As finanças são a causa número 1 de conflitos na família. 70% dos casais reporta conflitos regulares sobre dinheiro. As finanças são o principal fator de stress na família. As finanças estão no pódio das causas de divórcios, depressões e suicídios. 42% dos casais já teve que lidar com infidelidade financeira no casamento. Aqui infidelidade implica
esconder gastos, dívidas, contas bancárias. E temos também 34% das pessoas admitiu que já mentiu ao seu cônjuge sobre rendimento de dívida e qualquer tema na área das finanças. As estatísticas são muito animadoras, não é? As finanças e família, corre, que é uma maravilha. Não, portanto, finanças e família é um tema crítico. Porquê? O dinheiro é uma ferramenta, portanto, o dinheiro não é um monstro que destrói as famílias, como às vezes tenta-se passar. O dinheiro é uma ferramenta. O que é que acontece se eu sei usar uma ferramenta? Eu vou conseguir construir uma coisa boa, eu vou conseguir construir uma obra-prima. Se eu não sei usar essa ferramenta, eu não vou conseguir construir nada e eu posso me magoar, porque se eu não faço a mínima ideia como se usa uma serra, eu posso me magoar a mim e aos outros. Isto é o que acontece com as famílias. As finanças e famílias é uma situação muito crítica, causa muitos problemas e muitos conflitos, porque as famílias não sabem usar essa ferramenta. Nós não sabemos usar, muitas vezes, de forma individual, eu não sei lidar com dinheiro, e depois a dificuldade é como é que eu vou lidar em conjunto. Então, alguns problemas que vocês e as nossas famílias podem enfrentar, não é? Quando nós vamos querer reunir a família para falar de finanças. Então, quais são aqui os principais problemas? A fraca comunicação financeira, nós vamos falar hoje. Portanto, não se fala sobre finanças, isso vai efetivamente acumular muitos problemas. Depois, personalidades e experiências financeiras diferentes. É quase certo que marido e mulher têm personalidades financeiras diferentes. Ou seja, há uns que são mais gastadores, uns são mais poupados, uns gostam de ter um Excel com tudo perfeito, o outro não quer não quer ouvir falar do assunto. E, portanto, essas diferenças é um bocadinho difícil. Nós conseguimos fazer um orçamento quando um tem uma tendência a gastar mais e o outro quer ser mais poupado. Portanto, trabalhar essas diferenças é um desafio. Outro desafio é as experiências financeiras diferentes. Portanto, a forma como nós somos educados na nossa infância, a experiência que nós tivemos com o dinheiro pode ser muito diferente. E isso também, depois, quando vamos trabalhar juntos em família, área financeira, isso vai também aparecer. Outros problemas, caos financeiro. E outro causa, o endividamento. Portanto, não existe, e vocês podem colocar isto no papel que eu assino com a data de hoje. Não é possível nós termos um bom ambiente familiar quando nós estamos a viver sob o caos financeiro. Portanto, se as famílias não têm qualquer controle sobre o dinheiro e caem num problema mais grave, que é o endividamento ou até o sobreendividamento, isso vai se refletir no bem-estar da família e no relacionamento. Então, muitas vezes o problema não é o relacionamento, o problema é que nós estamos a viver num caos, não temos controle nenhum sobre as nossas finanças e isso está-se a refletir nos nossos relacionamentos. Muitas vezes um orçamento pode salvar um casamento e nós não temos essa percepção. Falta de transparência e confiança, individualismo, isto é um problema que nós temos agora no século XXI, pelo menos é o século que eu vivo, não sei se antigamente, eu acho que antigamente não era tão assim, mas as pessoas querem casar, mas querem continuar a ser solteiras, portanto, querem ter, as prioridades são as minhas, é o meu dinheiro, são as minhas coisas, e esse tipo de individualismo, quando nós estamos a trabalhar de finanças em família, não vai ser muito positivo. Expectativas irrealistas e também a indiferença. Nós achamos que finanças não é um tema importante, que falar educação financeira não é importante e depois os problemas vão acumulando. Então nós não podemos ignorar, as finanças têm um impacto muito grande na nossa família, é o que é, e portanto se nós queremos ter uma boa vida familiar e ao mesmo tempo ter uma boa vida financeira, né, nós precisamos de trabalhar estas áreas. E hoje, como nós estamos a falar de orçamento familiar, eu vou-vos mostrar como é que vocês devem fazer um orçamento familiar. Nós vamos falar um bocadinho sobre comunicação.
como é que nós vamos comunicar sobre finanças em família? Então, na tua família, como é que vocês falam sobre finanças? Não sei se vocês já tentaram refletir um bocadinho sobre isto. Existem 4 padrões, assim, muito resumido. Primeiro padrão, conflito. Há muitas famílias que vão sentar e para fazer um orçamento familiar vai gerar um conflito. Porque sempre que falam de finanças gera conflito. Isto é muito comum. Okay? Nestes casos é muito importante nós percebermos o que é que gera conflito e trabalhar no conflito, porque não é normal, quando falamos de dinheiro, dar sempre conflito, sempre problemas. Portanto, temos que estar atentos a esta área. Segundo padrão, indiferença. Indiferença é quando o dinheiro é um assunto tabu na família. E isto é muito comum na cultura portuguesa. Nós temos muita dificuldade, principalmente as gerações mais antigas, isto ainda é mais evidente, falar de dinheiro parece que é um mistério que nós não devemos falar. E também o padrão de indiferença acontece muito quando há o domínio de alguém sobre as finanças. Portanto, imaginem, temos um casal em que um assume a gestão financeira e não comunica com o outro. Ou quando um é que tem rendimentos, porque isso também acontece muitas vezes. Há um membro do casal que tem rendimento, que só ele tem rendimentos, e ele fica com o total tema do assunto, com o total tema. Isto é muito comum. Isto no longo prazo vai gerar problemas. Terceiro padrão, superficialidade. O que é o padrão de superficialidade? Nós falamos de finanças. Quando falamos, temos uma conta para pagar. Mas efetivamente não existe uma intimidade financeira, ou seja, não existe uma conversa íntima. Eu tenho conhecido casais em que há um membro do casal que está a sofrer de ansiedade financeira, que tem medos, que está inseguro porque o outro está a gastar muito dinheiro, ou porque não tem poupanças, ou porque não está a saber lidar com a dívida, ou porque está aflito com a inflação, e o outro membro do casal não tem conhecimento disso. Isso é muito comum, porque não se conversa sobre os assuntos. Então, o modelo que nós devemos procurar para realmente termos uma boa gestão financeira em família e também termos um bom relacionamento familiar, chama-se intimidade financeira. Então, para sermos verdadeiramente íntimos financeiramente, precisamos aprender a comunicar abertamente, honestamente sobre dinheiro, expressando com segurança os nossos desejos, medos e necessidades. Sem intimidade e segurança financeira faltará aos nossos relacionamentos a base necessária para sobrevivermos às adversidades. Porque nós teremos adversidades, temos desafios na nossa vida e nós precisamos de construir esta intimidade sólida. E temos aqui uma moeda com 2 lados, que é nós aprendermos a falar honestamente e abertamente sobre finanças e darmos segurança aos outros para falar sobre finanças, ok? Então, algumas dicas aqui para uma boa comunicação financeira, para vocês pensarem um bocadinho quando forem fazer o vosso orçamento familiar. O primeiro, e eu considero que é a base de tudo, e que se vocês saírem do webinar a saber isto, eu sou uma pessoa muito feliz, que é bem-vindos à equipa, que é finanças tem que ser em equipa. Ou seja, nós não podemos, uma família não pode ser bem-sucedida financeiramente e bem-sucedida a nível dos seus relacionamentos se nós não encararmos as finanças como um trabalho em equipa. As estatísticas mostram, e se alguém quiser, eu tenho um estudo e posso partilhar, que até foi feito recentemente nos Estados Unidos, pela Associação Americana de Psicologia, que quando os casais lidam com as finanças em conjunto, e isto inclui também partilharem contas bancárias, partilharem tudo, têm mais sucesso financeiro e têm melhor satisfação nos seus relacionamentos. Portanto, quando nós tentamos separar as finanças, quando que nós queremos lidar cada um à sua maneira, quando um está a remar para um lado, outro está a remar para o outro, vai correr mal. É comum, por exemplo,
Alguém quer começar a fazer uma poupança para ir de férias, para comprar alguma coisa, e o seu cônjuge está a gastar dinheiro à toa. Isto vai correr mal, porque está a remar para um objetivo e o outro não está a ajudar. Ok? Portanto, nós devemos procurar aqui a unidade, remarmos todos para o mesmo lado, transparência e confiança. E por isso é que o orçamento e os objetivos financeiros devem ser feitos sempre em família, para potenciarmos as nossas forças. Segundo ponto, orçamento, a ferramenta da comunicação. Se nós precisamos de comunicar bem para fazermos um orçamento em família, nós também precisamos de um orçamento para comunicar bem. Porque muitas famílias não falam sobre finanças porque não sabem como é que elas estão. Não têm acesso aos números, não fazem noção. E assim realmente não vão ter oportunidade de conversar. Portanto, nós precisamos do orçamento e no momento que nós estamos a construir um orçamento em conjunto, é uma oportunidade de comunicação financeira. Terceiro ponto, agendamento. Há famílias que não vai acontecer comunicação, não vai acontecer um orçamento, não vai acontecer nada se não marcarem na agenda. Portanto, pode ser muito útil nós marcarmos, definirmos um dia, uma hora, colocarmos na nossa agenda, desligarmos as televisões, desligarmos os telemóveis e realmente dedicarmos. Agora vamos estar 15, 20 minutos a conversar, a ver como é que estão as nossas finanças, a tomar uma decisão no próximo mês, como é que estão os nossos objetivos. Isto é muito, muito importante. Quarto ponto. Surpresas, não. Na dúvida, informa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós fazemos uma gestão em equipa, nós não vamos tomar decisões importantes sem o outro. E aqui estamos a falar do ponto muito importante, que é o ponto da infidelidade financeira, que é um ponto muito crítico e que existe mais do que vocês podem imaginar. Existe, é muito comum, inclusive é comum num casal, ter contas que o outro não sabe, contrair dívida que o outro não sabe. Isto acontece muitas vezes. E isto vai quebrar a nossa confiança em equipa. Então, nós vamos fazer um orçamento, ok? O orçamento não tem que ser rígido, a não ser que nós estejamos numa situação financeira muito crítica, em que estamos a liquidar dívidas, temos uma situação muito complicada em que temos que ser rígidos. Mas se nós tivermos uma saúde financeira boa, o orçamento não tem que ser rígido. Nós fazemos um orçamento em família. Por exemplo, agora vamos fazer um orçamento para março. Eu, ao longo do março, eu posso fazer alterações, eu posso, vi uma coisa importante, que achei importante, vou comprar, mas se eu vou fazer alterações ao orçamento, ou se eu vou tomar decisões que vão mexer com aquilo que nós decidimos em conjunto, eu vou informar. Eu não vou fazer uma surpresa. Não vou chegar ao final do mês e o marido descobriu que a mulher, afinal, gastou o plafond da poupança noutra coisa. Isto vai destruir a confiança. Então, eu costumo dizer, na dúvida, informa. Okay? Hoje em dia nós temos os nossos telemóveis, a maioria de nós andamos sempre com telemóvel, e, portanto, é muito importante nós mantermos a comunicação, respeito, fidelidade e transparência. Quarto ponto, escuta ativa. E aqui, em particular, estes versículos muito importantes, que é, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes. Então, normalmente, quando nós falamos sobre finanças, nós tendemos a ser muito emocionais, porque o dinheiro está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Portanto, é muito comum que quando uma família se senta, um casal se senta para falar de finanças, salte rapidamente para o conflito. Normalmente, o exemplo tradicional é toda a gente está à procura de quem é que gastou o dinheiro. E o marido acusa a mulher acusa o marido, isto é muito normal, e depois
Se temos pessoas diferentes, um é mais gastador, outro é mais poupado, então é um problema, porque a pessoa mais gastadora acha que um poupado é um avarento, o poupado acha que o gastador está a destruir as finanças da família. Portanto, nós tendemos a saltar logo para o conflito. E nós devemos inverter o processo, que é procurarmos empatia, procurarmos ouvir o outro. E nós percebemos que, se calhar se o outro ficou chateado porque eu gastei muito dinheiro, é porque ele está a sentir inseguro. Se eu sou casado com alguém ou tenho alguém da minha família que é extremamente consumista, nós devemos procurar ajudar essa pessoa. Como é que eu vou ajudar essa pessoa a controlar o seu consumo? Em vez de passarmos para o conflito. Ok? Isto é muito importante, procurarmos ouvir e perceber qual é a necessidade do outro. E por fim, aconselhamento mútuo. Portanto, é muito natural, quando nós temos uma decisão financeira, nós procurarmos o mundo inteiro e não consultarmos a nossa equipa, neste caso, consultarmos a nossa família. Portanto, é muito importante nós estabelecermos esta prática de pedirmos conselhos uns aos outros dentro da mesma casa, dentro da mesma família, procurarmos ouvir a opinião dos outros. Isto também vai ajudar a construir a intimidade financeira. Portanto, muito resumido, e isto aqui é mesmo muito resumido, nós vamos agora passar para a parte prática do orçamento, mas eu queria que vocês ficassem com esta mensagem, que nós temos que trabalhar com a nossa família, nós temos que trabalhar em equipa, em unidade e em transparência, e isso vai garantir mais facilmente o sucesso financeiro da nossa família e vai garantir que nós estamos a construir relacionamentos à prova de crise, à prova de inflação. Ok? Então agora vamos para a parte do orçamento, que é a parte mais prática. E então, temos aqui este versículo muito interessante, que fala sobre a sabedoria, inteligência e conhecimento, que é muito comum no livro de Provérbios, que fala muito sobre a importância do conhecimento ser mais importante que o dinheiro. Então, nós sempre achamos que nós, para evoluirmos a nossa vida financeira, nós precisamos de mais dinheiro. O que é que acontece? Acontece é que se nós não sabemos gerir 1000, nós não vamos saber gerir 10.000. Se nós vivemos com 1000 num caos, quando tivermos 10.000, nós vamos ter um caos muito maior. Então, nós devíamos procurar, assim como nós procuramos, se calhar, ganhar mais, ou ter um aumento salarial, ou seja o que for, mais dinheiro, nós devemos procurar também mais conhecimento, mais inteligência, mais sabedoria, aprender como é que eu posso gerir melhor, porque não adianta eu ganhar mais se eu não sei gerir mais, não adianta eu ter muita poupança se eu não sei como é que eu vou aplicar e investir a poupança. Ok? Portanto, é muito importante e vocês estão aqui neste webinar, portanto, já mostra que vocês têm esta busca pelo conhecimento. Então, o orçamento é nada mais que um guia. Portanto, nós temos alguns pontos, alguns objetivos financeiros que nós queremos alcançar. Nós podemos ter muitos objetivos diferentes. Podemos ter o objetivo de livrar-nos das dívidas, podemos ter o objetivo de criar uma poupança de emergência, um objetivo de poupar para a reforma, ok? Cada família tem os seus objetivos. E o orçamento vai nos ajudar a criar etapas e a criar um caminho para lá. Portanto, se eu, por exemplo, tenho dívidas e eu preciso construir um plano para pagar dívidas, se eu não construir um orçamento, um planeamento, quanto é que eu vou poupar por mês, quanto é que eu preciso, em quanto tempo para me liquidar as minhas dívidas, eu não vou conseguir. Se eu quero construir uma poupança de emergência, eu preciso saber quanto é que eu preciso e criar passos até lá. Portanto, o orçamento não é uma restrição, não é um monstro, não é uma coisa horrível como muitas pessoas às vezes pensam. O orçamento é liberdade e ele vai nos ajudar a alcançar uma vida financeira mais livre. E quando as famílias sentam para fazer um orçamento, elas vão descobrindo as 1001 vantagens de ter um orçamento. Portanto, nós em Portugal temos as 1001 vantagens, 1001 receitas de bacalhau, não é? Toda a gente conhece as 1001 receitas,
E nós podíamos criar aqui as 1001 vantagens de termos um orçamento, que são muitas, eu descubro todos os dias uma nova. E aqui temos um bocadinho um resumo. Então, o orçamento vai nos dar visibilidade como é que estão as nossas finanças, vai nos mostrar a evolução financeira. E agora é muito notório porque nos últimos tempos com a inflação, e nós falamos isto no webinar de inflação, há muitas pessoas que com a inflação começaram a caminhar para o vermelho, em que as despesas começaram a aumentar, os rendimentos iguais e começaram a entrar no prejuízo. E como não tinham um orçamento, não se aperceberam disso. Quando se aperceberam, já estavam sem dinheiro na conta. Isto aconteceu e ainda está a acontecer. Portanto, o orçamento vai nos ajudar a perceber se nós estamos realmente a melhorar ou se estamos a caminhar para o prejuízo. Transparência. Portanto, numa família com um bom orçamento familiar, uma boa organização, é muito mais difícil não haver transparência. Controlo. Portanto, nós temos duas opções. Ou nós controlamos o dinheiro, ou nós somos controlados por ele. Porque depois vamos andar atrás dele, a tentar descobrir para onde é que ele foi. Portanto, nós temos estas duas opções. E a Bíblia diz que o dinheiro pode ser um senhor na nossa vida. Não podemos servir a dois senhores. Porque quando a Bíblia diz isso, diz para termos cuidado, porque o dinheiro pode ser um senhor e dominar a nossa vida. Então, nós temos que controlá-lo. Olhar para o dinheiro como um servo nosso. Ansiedade reduzida. Portanto, muitas pessoas vivem com ansiedades, com preocupações em relação ao dinheiro, muita gente, que podiam ser resolvidas com o orçamento. Se tivessem mais organização, não precisavam de sofrer tanto dessa ansiedade. Eliminação de desperdício, é logo a primeira coisa que acontece quando começamos o orçamento, mais diálogo familiar, objetivos financeiros alcançados, e podíamos estar aqui o resto da noite, falar das vantagens de ter um orçamento. Então, muitas famílias, quando começam a fazer um orçamento, acontece muitas vezes, chegam à minha beira, vamos fazer um orçamento, ok, então vamos lá fazer um orçamento, fazemos a lista dos rendimentos, fazemos a lista das despesas, e o que é que acontece? Acontece que muita gente não sabe para onde é que está a ir o dinheiro. Não tem uma consciência. Quanto é que tu gastas nisto? Não sabem. Quanto é que gastas nisto? Não sabem. Fazem algo por alto e tal, e chegamos ao fim e sobra imenso dinheiro. Sempre, sobra imenso dinheiro. Mas depois nós vamos à conta bancária e o dinheiro não sobrou. Portanto, há sempre uma falta de consciência realmente para onde é que está a ir o dinheiro. Então, enquanto que muitos especialistas dizem que nós, para fazermos um orçamento, temos que começar a fazer um orçamento, eu digo sempre ao contrário. Nós, antes de fazer um orçamento, primeiro precisamos saber para onde é que ele está a ir, para depois tomarmos decisões. Então, isto que nós conseguimos com um registro financeiro. O que é um registro financeiro? É nós colocarmos no papel, num Excel, numa aplicação, nós já vamos falar em várias opções, colocarmos os nossos movimentos financeiros, ou seja, o que é que está a entrar e o que é que está a sair. E quando nós pensamos nisto, a maioria das pessoas acha que isto é extremamente difícil, mas isto é muito mais fácil do que a maioria das pessoas acham que é. Nós não temos 500 despesas por dia, nós conseguimos controlar e agora vem aqui 3 pontos muito importantes, que é escolher bem o método. Portanto, há muitos cursos de finanças pessoais que quase que obrigam as pessoas a fazerem Excel. Eu faço em Excel, mas nem toda a gente tem que fazer num Excel. Portanto, o Excel não funciona para toda a gente. Há pessoas que funcionam muito bem com o papel, outros que funcionam muito bem com uma aplicação. Portanto, nós somos todos diferentes, as famílias são todas diferentes. Nós não temos que ter o mesmo método de fazer orçamento e o mesmo método de gestão. Nós precisamos de encontrar o método que funciona para a nossa família. E isso pode implicar testarmos. Vamos testar este mês, vou testar um método. Se não funcionar, vou testar o outro. E nós vamos sempre encontrar o método que funciona melhor para nós. Até agora não conheci ninguém que não tivesse descoberto um método com algum tempo de treino. Segundo ponto, adotar um novo hábito leva tempo.
Estima-se que, em média, uma pessoa precisa de 3 meses, ok? 3 meses, em média, para incorporar o hábito de ter um orçamento familiar. Portanto, há pessoas que podem precisar de mais tempo, outras podem precisar de menos tempo. Agora, o que nós precisamos ter consciência é que nós temos que dar tempo ao hábito. Porque já me aconteceu, dizem-me assim, eu tentei um mês e foi horrível e não consegui. Um mês não é suficiente para nós incorporarmos um novo hábito na nossa vida. Portanto, nós temos que dar aqui algum tempo, até se tornar natural, como tomar café, como almoçar, como jantar. Portanto, temos que dar aqui algum tempo. E aqui o terceiro ponto, prestar contas a alguém. Isto é um princípio bíblico, que costumamos ensinar no curso GPS, que é muito importante, que é quando nós temos dificuldades em manter a disciplina, e há muitas pessoas que têm dificuldade em manter a disciplina, é nós pedirmos a alguém, pode ser alguém dentro da nossa família, pode ser alguém fora, que nos motive, que fique com essa responsabilidade de nos motivar, a quem temos que prestar contas. Há certas pessoas que, se não tiverem que prestar contas a alguém, elas nunca vão conseguir manter um orçamento familiar em dia. Ok? Portanto, temos que ter aqui sensibilidade até que ponto nós somos, se ficarmos sozinhos, não é? Até que ponto nós vamos conseguir manter a disciplina. E agora vou mostrar-vos então 4 métodos que nós podemos fazer para manter este registro financeiro. Então, o método 1 é o Excel. Vocês podem encontrar no Google, se vocês procurarem ficheiro de orçamento familiar, por exemplo, há muitos modelos, portanto vocês podem explorar, ver se algum modelo funciona para vocês. Aqui nesta imagem vocês estão a ver um modelo que vocês podem tirar gratuitamente do site, do GPS financeiro. Portanto, é um modelo muito simples, tem uma coluna por cada mês. A visão anual é interessante porque os nossos meses são diferentes, portanto nós temos uma visão anual, vai nos ajudar muito. E há pessoas que gostam mais desta segunda opção que está aqui, que é o orçamento comparativo, que é nós termos uma coluna da previsão. Portanto, eu vou chegar, por exemplo, agora e vou fazer uma previsão para o mês de março, depois tenho uma coluna onde coloco o que eu gastei em março, e depois consigo ver onde é que eu estou aqui a fugir da minha previsão. Quais são as vantagens do Excel? Então, o Excel é a ferramenta mais completa, é personalizada, e por isso é que a maioria dos cursos de finanças pessoais incentivam um Excel por ser uma ferramenta muito completa, porque nós podemos fazer gráficos, podemos fazer fórmulas, podemos fazer muitas coisas interessantes, pode ser partilhado entre a família, e é a melhor opção para as pessoas que gostam de gerir pela conta bancária. Portanto, pessoas que gostam de pagamentos eletrónicos, gostam muito de home banking, dá muito jeito. Porquê? Nós chegamos ao final do mês, tiramos o extrato, pegamos no nosso extrato bancário e passamos no Excel. Isto depois, com a prática, nós podemos fazer isto em 5 minutos. Portanto, é super simples, ok? É mais simples do que vocês podem imaginar. E é a melhor opção para quem usa regularmente o computador. Portanto, quando aquelas pessoas, por exemplo, que trabalham muito no computador durante o dia, dá muito jeito, porque nós temos lá o Excel e estou lá numa pausa qualquer, tenho 5 minutos, vou lá e atualizo. Ok? Qual é o problema do Excel? Então, o Excel pode se tornar muito complexo para muitas pessoas. Há pessoas que precisam de um método muito mais simples. Nem todas as pessoas se vão adaptar ao Excel, nem todas as pessoas têm literacia informática para lidar com Excel. E pode ser difícil de controlar as despesas variáveis. Então, se eu for daquele tipo de pessoas que levanto dinheiro e vou tomar o café e depois vou almoçar fora e depois vou não sei o quê, e tenho estas pequenas despesas no dia a dia, isto em Excel pode-se perder. Se eu usar muito dinheiro físico, então pode-se perder muito. Este é um método, ok? Outra opção são as aplicações. Hoje em dia, se vocês pesquisarem aplicações de orçamento familiar, controle de despesas, há várias aplicações que vocês podem instalar e testar. Portanto, as aplicações
fazem cálculos, têm ferramentas de análise, fazem já percentagens, coisas muito interessantes e têm uma vantagem muito grande, que é, todos nós andamos sempre com o telemóvel. Acho que sim, acho que não deve haver aqui ninguém que nunca ande com o telemóvel. Então é muito fácil nós, quando vamos fazer uma despesa, quando vamos a qualquer lado, pegarmos no telemóvel e atualizarmos a aplicação. E as aplicações até podem, nós podemos partilhar a mesma conta entre membros da família. E no site do GPS Financeiro também podem encontrar lá uma aplicação gratuita portuguesa que lê os QR codes das faturas. Portanto, vocês tiram uma fatura, ele lê o QR code e ele insere automaticamente na aplicação. Portanto, também tem a vida muito facilitada. Nem todas as pessoas gostam das aplicações porque são mais limitadas, não são personalizáveis e temos que arranjar uma aplicação que se adapte a nós. Por exemplo, eu nunca encontrei uma aplicação que funcionasse a 100% para mim. Portanto, as aplicações funcionam para algumas pessoas, para outras não, temos que testar. O método 3 tradicional papel. Algumas pessoas devem perguntar, mas isto ainda existe? Existe. Existe e vou-vos dizer que nós podemos ter uma família em que as pessoas são extremamente tecnológicas, em que adoram aplicações, em que até dominam Excel, mas quanto às suas finanças pessoais, se não usarem papel não vai funcionar. Portanto, como é que nós podemos usar isto? Nós podemos usar uma agenda, nós podemos fazer uma capa, nós podemos comprar hoje em dia, podemos mandar vir a capas já com folhas de orçamento. Hoje em dia existem muitas opções. Okay? E podemos personalizar a nossa maneira. Então, o papel é o método mais simples, é personalizável, posso fazer como eu quero, pode ser feito em qualquer lugar. Já conheci uma pessoa que tinha uma mini agenda e andava com ela. É palpável, portanto, para algumas pessoas o estímulo visual ajuda. Quais são as desvantagens? Temos que ter cuidado aqui com o papel, é que ele pode ser perdido, pode ficar desorganizado e nós temos que fazer os cálculos. Ok? Portanto, temos que nós, quando quisermos fazer ali as diferenças e os somatórios. Método 4. Os envelopes. Não sei se toda a gente reconhece este método. Este método é amplamente divulgado nos Estados Unidos e em países asiáticos. Aqui em Portugal ainda não é assim um método muito, muito conhecido, mas é basicamente nós no início do mês criamos um envelope para cada categoria do nosso orçamento e colocamos um valor que nós queremos lá para cada envelope. Então, por exemplo, eu vou criar um envelope para o supermercado, um envelope para combustível, um envelope para tomar café, um envelope que vocês quiserem. E até já há assim estas carteiras super modernas que já vêm com envelopes, pastas com envelopes. Hoje em dia já existe muita coisa. Se vocês procurarem carteiras de sistema de envelope em lojas internacionais, e aqui estamos a falar Amazonas e dentro do ramo, que aqui em Portugal ainda não há, mas nessas lojas é muito comum. Então, o método dos envelopes é o melhor método para nós controlarmos as nossas despesas variáveis, ou seja, as nossas despesas do dia a dia. Porquê? Se eu coloco 200 euros num envelope para o supermercado, eu se chegar ao final do mês e sobrar-me 20 euros, eu já sei que gastei 180. Portanto, eu não tenho que estar a somar tudo o que eu faço. Não é? Eu posso tirar 20 euros por mês, por exemplo, para tomar café. E eu não preciso estar a anotar num papel ou numa aplicação, num Excel, sempre que vou tomar café. Ok? Portanto, o envelope ajuda muito nestas pequenas despesas dia a dia. E é também um método que nos obriga a ter mais disciplina. E normalmente eu recomendo este método para pessoas que têm dificuldades em controlar o seu consumo. Porquê? Porque obriga-me a ir às compras, eu vou colocar combustível, eu vou ao supermercado, eu vou, seja o que for, eu tenho um plafond. Está lá, é aquele valor, eu tenho que usar aquele valor. E isto ajuda muito pessoas que têm mais dificuldade de controle de consumo. E também é bastante pedagógico. Porquê? Porque se eu gastar a mais num envelope,
eu vou ter que recorrer a outro envelope. Isso quer dizer que eu vou ter que abdicar de outra categoria, de outra coisa na minha vida, naquele meu mês, para conseguir ter o que eu quero. Portanto, isto ajuda muito a questão da disciplina. Garantia de poupança, portanto, se eu construir os envelopes para ter poupança, eu vou conseguir garantir a poupança, é um orçamento físico, é bastante simples. Quais são as desvantagens que algumas pessoas não gostam deste método? É que obriga ao dinheiro físico e normalmente nós temos que usar o papel ou algum método auxiliar para escrever. Mas há esperança, porque já há vários bancos em Portugal que já construíram um sistema de envelopes na conta à ordem. Já vários bancos têm isso. E pode ser também uma estratégia, ainda não conheci ninguém que conseguisse usar a 100% esse método dos envelopes na conta à ordem. Se alguém tiver aqui no webinar que use esse método, podem escrever no chat. Mas pode ser uma experiência futura interessante. Então, qual é o método que eu vou usar para controlar as minhas finanças? Nós temos estes 4 métodos, mas nós podemos combinar métodos. Nós podemos, por exemplo, fazer em Excel e usar o método dos envelopes para as despesas do dia a dia, para tomar café, para o combustível, para o supermercado. Nós podemos usar isso. Ou então vou usar um Excel e vou usar uma aplicação para registar as minhas despesas, por exemplo, dia a dia. Portanto, nós podemos combinar métodos, existem vários tipos de combinações. Portanto, aquilo que eu incentivo é vocês procurarem o que é que funciona melhor para a vossa família. E neste caso para todos. Okay? Não adianta nós termos, por exemplo, o marido a registar tudo e a mulher sem controle. Não vai funcionar. Nós temos que fazer isto em equipa. Lembram-se? Temos que trabalhar em equipa. Então, perceber o que é que funciona em família e o que é que não funciona e testarmos. E não é porque um método que não funcionou que não existe mais nenhum método para mim. Então, depois, quando nós começamos a fazer um registro financeiro, começamos a ver para onde está a ir o nosso dinheiro, nós podemos passar para a fase seguinte, que é a fase do planeamento, que aí é realmente a fase do orçamento. E aí nós precisamos ter uma ação de esforçar-nos realmente, de planearmos bem a nossa vida para termos uma vida tranquila, sem dívidas de preferência. Então, o orçamento é exatamente mais ou menos isto, portanto, nós pegamos no nosso salário, nós vamos dividir pelas despesas e vamos planear como é que eu quero, em março, gastar o meu dinheiro. Pronto, basicamente é isto. Ou então nós pegamos no registro do mês de fevereiro e percebemos assim, eu acho que estou a gastar muito nesta categoria, então o que é que eu vou ajustar em março? E quando nós fazemos isto, nós todos os meses vamos melhorando o nosso orçamento, até encontrar um orçamento perfeito. Não existe orçamento perfeito, mas o mais perfeito possível para nós. Portanto, se vocês não fazem um orçamento, vocês não vão fazer um orçamento perfeito no primeiro mês. Isso não vai acontecer. Não é? Nós vamos melhorando. O que é que eu vou melhorar no próximo mês? O que é que eu vou melhorar no outro? E vamos assim progressivamente. Então, eu aqui vou-vos mostrar como é que se faz um orçamento base zero. Então, nós começamos pelos rendimentos. Nós fazemos os salários, as pensões, os subsídios, as rendas, portanto, tudo que entra. E nós devíamos, e este é o orçamento base zero, é assim, à partida, tirar a categoria da poupança. E aqui a poupança inclui contribuição, poupança, investimento, ou seja, dar, poupar e investir. Que são 3 categorias que, se nós não fizermos no início do mês, corremos o risco de chegar ao final do mês e não acontecer. Porque há muitas famílias que se deixam a poupança para o final do mês e vão ver o dinheiro na conta bancária e ele vai desaparecer. Portanto, nós devemos ter o processo inverso, que é, no início do mês, retirarmos o dinheiro para dar, o dinheiro para poupar, por exemplo, para um fundo de emergência, para poupar para comprar alguma coisa, ou para investir, por exemplo, reforçar um plano de poupança-reforma, por exemplo, nós podemos criar débitos diretos para fundos de investimento, por exemplo. Portanto, nós devíamos fazer isso à partida e vivermos com um rendimento disponível. Procurarmos garantir
uma margem de poupança. Depois, nós temos as despesas fixas, que são as despesas que são iguais todos os meses. O que é que acontece com estas despesas? Nós não temos mão nelas, portanto, é o que é. Nós não podemos num mês gastar mais ou no outro mês gastar menos, elas são iguais todos os meses. Temos aqui algum exemplo: a renda, o condomínio, seguros, prestações de créditos, pronto, muita coisa que vocês podem pensar que é fixo. E, portanto, ou nós eliminamos da nossa vida, ou procuramos reduzir, mas nós durante o mês não temos mão nelas, nós não temos como controlar. E depois temos as despesas variáveis. E aqui são despesas que nós podemos, então, ter aqui um processo de decisão mais flexível. Claro que temos aqui, eu separei, porque nós temos despesas variáveis que nós conseguimos controlar mais e temos despesas variáveis que nós conseguimos controlar menos. Então, temos aqui o exemplo da eletricidade, da água e do gás. Por exemplo, se eu for uma pessoa já muito económica, há um certo nível, não é? Não dá para descer mais que aquela conta, não é? Saúde. Então, eu não sei se amanhã vou ficar doente, se vou gastar mais na farmácia, portanto, ninguém sabe quanto é que nós vamos gastar de saúde por mês. Podemos ter um valor fixo, não é? Aquela medicação mais crónica, mas nós não sabemos se vamos gastar. Combustível, se nós usarmos o combustível para trabalhar, também à partida não será tão flexível. Transportes, e depois sim, vêm as despesas que nós conseguimos ter mais controle, que é alimentação, supermercado, restauração, vestuário, lazer, outros. E vou-vos dizer aqui uma coisa muito importante, que é a área da alimentação é uma área muito importante de nós controlarmos, porque às vezes pequenas alterações de hábitos, pequenas alterações podem ter um grande impacto no nosso orçamento. Portanto, se nós tivermos esta categoria descontrolada, é muito provável que nós vamos ter um orçamento descontrolado. E depois, portanto, isto dá zero, no final isto dá zero, nós já distribuímos o dinheiro todo, e por isso é que se chama um orçamento base zero. Se sobrar aqui dinheiro, temos que ou atribuir alguma categoria, ou então aumentar a poupança. Mas normalmente, o que é que normalmente as famílias fazem? Temos aqui o exemplo lá de esquerda, que é, colocam os rendimentos, fazem a lista das despesas e vamos ver o que é que sobra. Pronto. Pode funcionar ou pode não funcionar. Se nós não tivermos esta disciplina de garantir que a poupança acontece. Se deixarmos a poupança para o final do mês, pode ser crítico. Portanto, aqui vocês devem avaliar realmente o vosso nível de disciplina. E depois, por fim, como é que nós podemos também fazer um orçamento? Podemos usar uma regra de orçamento ideal. E existem muitas regras de orçamento ideal. Aqui eu vou-vos mostrar a 50, 30, 20, que é quando nós atribuímos 50% do nosso orçamento para necessidades, portanto, categorias essenciais, 30% para desejos e 20% para poupança. E também há outro modelo que é o 60-20-20, que é gastar 60 em necessidades, 20 em desejos e 20 em poupança. Estes são os modelos assim mais conhecidos, mas existe um orçamento ideal? Não existe. Porquê? Nós não podemos comparar famílias diferentes. Então, se eu tiver uma família que tem filhos, que, por exemplo, está a pagar uma prestação da casa, eu não posso comparar esse orçamento com o orçamento de uma família, por exemplo, que não tem filhos, ou que já tem, por exemplo, que não paga nenhuma prestação da casa. Portanto, todas as famílias devem procurar o seu orçamento perfeito e nem sempre estas regras generalizadas aplicam-se a toda a gente. Elas são apenas um tipo de guia. Mas temos aqui algumas coisas importantes, que é a habitação não deve ultrapassar 35%. Este é um assunto muito falado em Portugal, por causa da taxa de esforço de crédito de habitação, tem-se falado muito nisso. A verdade é que quando nós temos famílias que 60%, 70% do seu orçamento vai para a habitação, são famílias que
vão entrar em stress financeiro ou algum tipo de sofrimento financeiro, porque depois vão ter dificuldade em ter dinheiro para outras categorias. Portanto, idealmente, nós não devíamos gastar mais de 35% com a habitação para termos um orçamento saudável. As necessidades e a poupança são prioritárias. E isto é algo muito importante e tem a ver com uma mudança de mentalidade, que é a poupança é uma necessidade. E se é uma necessidade, ela tem que estar acima dos nossos desejos, porque se eu gasto tudo o que eu recebo, eu posso facilmente cair no endividamento. Então, a poupança tem que ser algo prioritário, tem que ser uma necessidade e tem que ficar acima de desejos. As necessidades não devem ultrapassar 60%, idealmente. Portanto, se nós tivermos famílias que gastem 70%, 80%, 90% do seu orçamento em necessidades, são famílias que vão ter problemas financeiros difíceis. Poupança ideal mínima, 10%. Aqui eu também não gosto muito de usar a poupança ideal, porque depende dos nossos objetivos, porque a poupança tem que estar ligada aos objetivos, porque nós não vamos poupar por poupar, nós temos que poupar para objetivos, para também saber investir bem. Portanto, o valor é variável, mas 10% normalmente é recomendado como o valor ideal mínimo. E a taxa de esforço, que é a percentagem do nosso orçamento que vai para crédito, para dívida, não deve ultrapassar 40%. E isto atualmente é um problema crítico, porque com o aumento das prestações de crédito de habitação e famílias que tinham créditos automóveis, créditos pessoais, ficaram com taxas de esforço muito elevadas e agora estão em situações muito críticas. Então, e como é que eu faço? Então eu faço um orçamento e aparece uma despesa imprevista. Porque imprevistos vão acontecer, o carro avaria, o eletrodoméstico tem que ser trocado, acontecem estas coisas todas. Como é que nós lidamos com isso? Então, ou nós temos uma margem mensal muito grande para lidar com estes imprevistos todos, que normalmente não acontece, ou então nós temos que realmente criar o fundo de emergência. Uma poupança para emergências, imprevistos, entre 3 a 6 meses de despesas essenciais, deve estar acessível, mas não na conta à ordem, não misturado com as despesas do nosso dia-a-dia, para não gastarmos. E, portanto, normalmente recomenda-se um depósito a prazo, um certificado da Forro. Agora, algo muito importante que é, nós temos que construir um fundo de emergência, é algo muito importante para a nossa vida, mas nós temos que perceber o que é uma emergência. E uma emergência não é quando, por exemplo, o meu forno está a ficar velho. Isso não é uma emergência, porque é algo que eu posso planear. Eu posso planear, poupar dinheiro para comprar um forno novo. Torna-se uma emergência quando ele avaria. Ok? Portanto, as emergências são quando nós não temos tempo a planear. Aí sim, nós devemos recorrer ao fundo de emergência. E quando usarmos o nosso fundo de emergência, devemos repor, que é algo também muito importante. E quando nós temos este fundo de emergência e estamos preparados para imprevistos, as famílias todas sentem um alívio. Há menos ansiedade, há menos stress e quando acontece alguma coisa, há menos conflito. Segui os orçamentos mensais e no final do ano fiquei sem poupança. Como assim? Então, nós fazemos o nosso orçamento mensal, até colocamos ali uma margenzinha de poupança, mas depois no final do ano a poupança não aconteceu. O que é que se passou aqui? Então, há um pormenor que muitas vezes nós nos esquecemos. É que na nossa vida existem despesas que não são mensais. Então, nós tendemos a fazer um orçamento, a pensar nas despesas mensais. Mas nós temos despesas que não são mensais. Então, temos aqui um exemplo. IMI, seguro automóvel, inspeção automóvel, pronto, alguma subscrição anual, pensem nas vossas despesas anuais, mas estas são as mais comuns. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos gastar o fundo de emergência nas despesas anuais? Não, não é? Nós vimos, as emergências não podem ser planeadas. As despesas anuais podem ser planeadas. Portanto, uma das opções que nós podemos fazer é criar no nosso orçamento mensal uma categoria que se chama
despesas anuais e todos os meses retirarmos uma poupança para essas despesas anuais. Podemos fazer num envelope, num depósito a prazo, o que vocês quiserem. Podemos usar só para uma despesa anual, por exemplo, o seguro automóvel. Okay? Tenho um seguro automóvel que pago uma vez por ano. Eu posso dividir isto por 12 meses. E todos os meses tiro um bocadinho. Portanto, se nós fizermos isto e garantirmos a margem mensal de poupança, nós vamos efetivamente conseguir poupar. Também há pessoas que já disseram que aproveitam, por exemplo, um subsídio de Natal ou um subsídio de férias para retirar à parte para estas despesas. Tudo bem, é uma opção, mas nós temos que garantir que retiramos mesmo, porque muitas vezes a tendência é chegarmos às férias e gastamos o subsídio de férias, chegamos ao Natal, gastamos o subsídio de Natal, não pensamos nestas despesas anuais e depois quando surgem estamos a gastar poupança. E então, alguns princípios bíblicos para nós guiarmos a nossa criação do orçamento. Aqui um resumo muito, muito resumido. O primeiro, pagamento de dívidas é prioritário, portanto, pagar os nossos créditos, livrar-nos das dívidas, não é uma questão de gestão, é uma questão de prioridade. Ouve-se muito falar em gestão de dívida. A dívida não é para ser gerida, a dívida tem que ser efetivamente paga. E nós devemos ter muito cuidado com créditos com taxas de juros muito elevadas. E, nomeadamente, créditos pessoais, cartões de crédito, créditos automóveis, têm taxas de juros elevadíssimas. E, portanto, nós devemos criar um plano para livrarmos dessas dívidas. Porque quanto mais dívidas nós tivermos, mais sufocado vai estar o nosso orçamento. Segundo princípio, a poupança é prioritária, já falamos aqui, portanto é um princípio bíblico muito importante. A poupança deve estar sempre presente, ou seja, devemos sempre gastar menos que aquilo que nós ganhamos. O terceiro ponto é que o dinheiro não é apenas para nós mesmos, portanto o princípio da generosidade é muito importante, porque se nós vivermos uma vida centrada apenas nos nossos desejos, no nosso sucesso, nas nossas coisas, nós vamos nos tornar pessoas muito egoístas e vamos facilmente cair em muitos problemas financeiros, como o consumo, como o excesso de dívida. Muitas vezes esses problemas financeiros que muitas pessoas passam têm algum individualismo e ali há também alguma necessidade de trabalharem a generosidade, a gratidão e o contentamento. Portanto, a generosidade é algo muito importante mesmo para nós termos uma boa saúde financeira. Quarto ponto, cuidar da nossa família é importante. Portanto, nós devemos pensar sempre o que é melhor para a minha família. Portanto, eu até podia ter, se calhar, capacidade para comprar algo muito caro e muito bom, mas se calhar não é a melhor opção para a minha família. Portanto, a família deve ser algo prioritário. Outro princípio muito importante, nós somos administradores. Portanto, vocês podem não gostar de finanças, há muita gente que não gosta de finanças, mas efetivamente nós não podemos tirar a responsabilidade que nós temos de sermos administradores das nossas finanças. Portanto, nós somos responsáveis pela nossa gestão financeira. E, portanto, isto é quase como a culinária, portanto, nós podemos não gostar de cozinhar, mas temos que aprender o básico para a sobrevivência da nossa família. Senão a nossa família não vai comer, não é em casa. É a mesma coisa em relação às finanças. Nós temos que aprender o básico, o essencial. É algo fundamental. Portanto, mesmo que tu não gostes de finanças, não precisas estudar muito sobre finanças, precisas aprender o importante e o essencial para teres uma boa vida financeira. E o último, que não é menos importante, mudar de hábitos financeiros começa no nosso coração. Portanto, nós gerimos o dinheiro conforme os nossos valores, conforme os nossos princípios e as nossas prioridades. E muitas vezes quando queremos mudar de hábitos financeiros, nós precisamos trabalhar algo mais profundo em nós. Não é? Isto é muito visível quando nós temos, por exemplo, pessoas com dificuldade de controle de consumo.
temos que cavar o que é que vai dentro da pessoa. Às vezes até falta de autoestima que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem falta de paciência, há muitos problemas. Portanto, nós precisamos de perceber que a área financeira é muito mais profundo que um orçamento. Portanto, vocês podem sair daqui deste webinar a fazer um orçamento, mas se nós queremos mudar hábitos, nós temos que trabalhar mais profundo em nós. Nem sempre é fácil, porque normalmente mexe sempre com muita coisa em nós. E as etapas da liberdade financeira, que para nós terminarmos, portanto, vocês vão fazer um orçamento. Nós, sempre que fazemos um orçamento ou olhamos para a nossa vida financeira, nós devemos ter metas, devemos ter etapas, para perceber para onde é que nós estamos a caminhar, nós não andarmos a vaguear. Então, aqui há alguns pontos importantes. Primeiro, se tu não tens nenhum tipo de fundo de emergência, o primeiro passo é criar um fundo de emergência mínimo de um mês. Isto um mês de despesas essenciais. Isso é fundamental, porque se nós temos imprevistos, se acontecem despesas extras e não temos um fundo de emergência, nós podemos ter que recorrer à dívida. E, portanto, isso é algo muito mau e algo muito crítico. Portanto, ter um fundo de emergência de um mês. Outro ponto muito importante, eliminar dívida. Portanto, se nós temos, e aqui estamos a falar daquelas dívidas que têm taxas de juros muito elevadas, como créditos pessoais, outra vez créditos automóveis, cartões de crédito, nós devemos criar um plano para pagar essas dívidas. Quanto mais cedo liquidarmos, menos juros vamos pagar. E mais leve vai ficar o nosso orçamento e mais margem vamos ganhar para gastarmos dinheiro para coisas muito mais importantes, porque é muito mais importante nós gastarmos dinheiro com coisas úteis para a nossa família do que estarmos a pagar juros aos bancos. Depois, concluir o fundo de emergência, portanto, é muito importante nós concluirmos o que eu falei, os 3 a 6 meses, para que possamos depois poupar e investir para diversos objetivos financeiros, como a reforma, a educação dos filhos, comprar um carro, liquidar o crédito de habitação, quero fazer uma viagem de sonho. Portanto, aqui podem ser infinitos, não é, os objetivos das famílias, portanto, depois temos que aprender a investir conforme os objetivos, não é? Se nós estamos a poupar para comprar algo daqui a 5 anos, ou se estamos a poupar para a reforma, são espaços temporais diferentes, não é? Então, temos depois que separar bem a poupança e o investimento. E, por fim, viver generosamente. Portanto, aquilo que eu tento sempre motivar é, quando nós temos uma vida financeira organizada, livre, não só é benéfico para nós, para a nossa saúde física, mental, para a nossa família, mas também nós podemos usar o nosso dinheiro para fazer algo maior, para praticarmos o bem, para termos um impacto no mundo, na vida das outras pessoas. Acho que todos nós desejaríamos isso. Mas se nós estamos carregados de dívidas, se nós estamos carregados de problemas financeiros, nós não vamos conseguir usar o nosso dinheiro para algo maior. Então, esta deve ser uma motivação, ok? Portanto, vocês pensem, qual é o meu orçamento financeiro, mas também quais são os meus próximos objetivos, o que é que eu quero alcançar este ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, para que também tenhamos um objetivo em mente. Quem quer aprender mais, quem quiser aprender mais, pode consultar o site GPS Financeiro, tem as redes, nas redes sociais. Também tem a opção de mentoria financeira, quem quiser fazer alguma sessão individual para trabalhar o orçamento, para trabalhar, sejam quais forem os pontos, podem fazer. E também anunciar que no final do mês de março vai começar uma nova turma do curso GPS, que é um curso de finanças bíblicas. São 6 semanas, vão conter às segundas às 21 horas, começa no dia 27 de março. Portanto, este curso é um curso intensivo, onde vamos estudar tudo o que a Bíblia fala sobre finanças, todos os princípios bíblicos que vão servir de base para a nossa vida financeira. E também tem uma componente
prática, onde trabalhamos temas de orçamento familiar e outros temas também importantes. E, portanto, o orçamento familiar é um bicho de 7 cabeças, não é? Vimos que não é assim tão complicado, mas leva tempo. Portanto, nós não vamos aprender a fazer tudo de um dia para o outro, nós vamos, com o tempo, aprendendo a fazer melhor, a descobrir os métodos que funcionam connosco, e é sempre passo a passo. Muito obrigada a todos pela vossa presença.